escala é uma razão adimensional entre dimensão imaginária ou representação sobre dimensão barra tamanho real da figura ou representação em análise. Ou seja, é a dimensão imaginária. Vamos colocar um exemplo, uma dimensão imaginária de uma escada e as dimensões reais da mesma, as dimensões que você vê quando você observa. Existem três tipos de forma de ser cobrada a escala. Ela pode ser cobrada de forma de uma dimensão, que é a trajetória, que o exemplo será este daqui. O exemplo será esse. Um atleta correu 10 vezes mais que 42 quilômetros. Um professor traçou uma reta de 10 centímetros simbolizando a trajetória do atleta. Qual é a escala? Ou seja, eu tenho 10 centímetros, que é a parte da reta, a parte foi representada pelo professor, o desenho, a parte imaginária. Ou seja, essa parte vai ficar em cima. E aqui eu tenho a dimensão real da trajetória do atleta. Como é uma dimensão que tem só uma unidade de medida, por exemplo, não é quilômetros quadrados, não é uma dimensão de área, eu posso fazer só converter igualar essa unidade de medida com essa unidade de medida e colocar ela na razão de uma escala. Aí a resolução ficaria desta forma. Primeiro passo, igualar as unidades de medida. Como era quilômetros, e é 10 vezes o quilômetros, era 42 quilômetros, mas ele foi 10 vezes, então ele foi 420 quilômetros. E aí eu converti para centímetros, coloquei a unidade embaixo, o valor real embaixo, o valor representativo em cima, e simplifiquei de modo que o valor do numerador se iguale a 1, e essa é a escala. A segunda forma que pode ser cobrada é através de área ou volume. Aí você precisa de fazer um segredinho no denominador. Área ou volume. A área é quando você não tem mais uma reta. Por exemplo, não é uma trajetória que ele percorre. Já é um espaço que ele vai. Um espaço que ele vai representar na forma de desenho, representando, por exemplo, uma quadra de futebol, um terreno. Já o exemplo fica assim: 25 centímetros quadrados foi a área da representação. Representação é a parte imaginária, ou seja, numerador, de uma quadra de futebol. Ou seja, quadra de futebol não é uma trajetória, que usou a escala de 1 centésima. Quantos metros tem a quadra na realidade? A quadra é uma unidade adimensional, a escala é uma unidade adimensional, ou seja, se eu colocar a parte imaginária dele aqui, ó, ou seja, para me conseguir esse valor aqui, ó, eu precisei de reduzir esse número aqui a chegar a 1, ou seja, se eu aumentar ele novamente, eu vou chegar a ele, e embaixo eu também preciso de multiplicá-lo, porém eu vou ter que multiplicá-lo de uma forma diferente, ou seja, vai sofrer alteração na parte real se eu aumentar a parte imaginária. Vai sofrer alteração, como é uma unidade adimensional, vai sofrer alteração nas unidades de medida também. Agora a resolução ficaria desta maneira. Elevando ao 2 a escala, ao quadrado da escala, você vai considerar a linha da base da área do quadrado, né? E a linha da altura do quadrado. Essas duas linhas, que são tipo uma trajetória, ou seja, essas duas vão sofrer influência da escala, ou seja, elas vão ter uma escala específica para cada uma, ou seja, 100, uma escala de 100 para a primeira trajetória e uma escala de 100
para outra trajetória. E como essas duas trajetórias estão se multiplicando para dar o quilômetro quadrado, que é a dimensão de área, você também tem que multiplicar essas duas escalas. Ou seja, 100 vezes 100 é igual a 10.000. 10.000, aí como você vai multiplicar essa parte de cima, que é a parte imaginária, por 25 centímetros quadrados, você também tem que multiplicar por 25 centímetros quadrados embaixo. Ou seja, 10.000 vezes 25, 250. 250, como ele está pedindo em metros, para você passar de centímetro quadrado para metro, a cada quadrado vale 100. Ou seja, você tem o decímetro antes do centímetro, e aí sim você tem um metro, ou seja, você tem 100 vezes 100. Ou seja, esse cálculo está errado. Você tem 2 mais 2, e aqui daria 25 metros quadrados. Agora, a terceira forma de cair é quando você tem uma comparação entre escalas. Ou seja, vamos fazer o exercício para ficar mais claro. Você tem um braço com escalas medindo A, B. Essa daqui é medida de A, é essa parte um pouquinho acima da parte da mão. E a parte B um pouco mais acima ainda. E esse daqui é tipo uma casa. Você tem a altura da casa, que é D, e a base da casa, que é C. E a escala de AB é de 1 para 200. E a escala de CD é de 1 para 300. Qual é o valor de um frente ao outro, AB e CD? É uma comparação de escalas. Ou seja, o que você vai fazer aqui? Você tem ele quer saber de quanto desse daqui é esse daqui, quantas vezes esse daqui é maior que esse. Ele não quer saber isso, ele quer saber quantos desse, se esse daqui for 100%, quanto vai ser esse? Quantos por cento desse resulta em nesse? Sendo assim, eu posso fazer como esse sinal aqui vale como uma divisão, como a gente viu, a gente pode fazer 1 sobre 200, que é a dimensão do braço, sobre 1 sobre 300. Ou seja, tudo que tiver no denominador é o 100%, ou seja, 100% é CD. Quantos por cento é esse? É 1,5 ou 150%, ou seja, 50% maior. Esse de cima é 50% maior. É 100% desse mais 50%, então o de cima é maior. Ou seja, conclusão, a escala de cima é 50% maior e vale 1,5 da de baixo. Ou seja, se eu multiplicar por 1,5 esse 100%, ou seja, um inteiro, ele novamente, mais 50% dele, eu vou achar de cima. E agora, a segunda é o mesmo esquema, porém você inverte para saber 100% é o de baixo. CD vale... Aí, como esse é o 100%, você efetua a divisão. Como você divide frações? Você inverte ela, e invertendo, você troca esse sinal que está relacionando as duas, que é o sinal da divisão, você troca ele por uma multiplicação, porque você inverteu uma das duas. Por exemplo, inverter é o que está embaixo, que está no denominador, fica no numerador, e o que está no numerador fica no denominador. E fazendo isso, essa inversão em uma das duas, você fica com esse sinal que está dividindo como uma multiplicação. E uma multiplicação você multiplica reto. Aí fica 200 vezes 1, 200. 1 vezes... Não, 300 vezes 1, 300. 200 dividido por 300, 0,666. Ou seja, esse valor de baixo, essa escala de baixo, 66% dela é essa de cima. Ou seja, a escala de baixo é maior.
Porque eu precisei de diminuir, eu precisei de ter menos de 1 para achar de cima. Ou seja, um valor abaixo de 100%. Eu nem precisei de chegar a 1 vez 100% da de baixo para obter a de cima. Eu precisei de um pouquinho mais da metade para... Ou seja, CD vale 0,66 de AB. E assim fica o fluxo de ideias para você responder todas as perguntas, todas as possibilidades de caimento na prova.